Como estão, irmãos? Tudo bem? Espero que gozando de muita felicidade, muita paz, muito ânimo. Lembram-se? Animais, irmãos. Estejam que tenham ânimos e tenham forças, coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia, sendo pessoas firmes, né? Aplicantes da palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor. E nesses momentos de isolamento, né, estejam aproveitando as mídias sociais, aproveitando esse instrumento que Deus deu, capacidade a homens, né, que é a internet, estejam usando para a divulgação da palavra do Senhor. Né? Mas eu tenho falado muito esses tempos aqui sobre a necessidade de colocar para fora aquilo que nós sentimos. Né? Ânimo, convicção de falar do Evangelho, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, né? De falar para Jesus. E o que eu tenho para conversar com os irmãos hoje é a respeito disso, né? De falar quais são os benefícios bíblicos, quais são os benefícios que Deus nos dá quando nós confessamos o nome dele, falamos para os outros que nós amamos Jesus. Quais são os benefícios disso? Né? Porque isso é uma ordem de Deus, né? E que nós devíamos ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É uma determinação do Senhor. Né? Agora, por que eu tenho que confessar o nome dele na frente dos outros? Por que eu tenho que fazer a pública profissão de fé? Por que eu tenho que ir lá na frente da igreja e fazer a profissão de fé? Por que eu tenho que ser batizado? Por que fazer isso? Por quê? Romanos capítulo 10 fala que com o coração se quer para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então há necessidade disso. E também quero ler para vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Evangelho de Mateus, capítulo 10, 32 a 33, que diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Muitos cristãos, muitas pessoas creem em Jesus, mas não falam desse amor. Ou porque têm vergonha, ou porque acham desnecessário a fé que eu tenho para mim mesmo. Eu não frequento a igreja porque na minha casa eu faço as minhas orações. É mentira, faz nada. Não faz, não. Não, na minha casa eu leio a Bíblia. Você lê o que da Bíblia? A Bíblia diz que nós temos que estar unidos. Nós temos que estar reunidos, não é? E perseveravam unânimes no templo. Atos 2, 46. E depois fala, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo 133, 1. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Então essa história de que eu faço meu culto em casa, eu faço minha oração em casa, eu faço minha meditação em casa, é balela. Não é verdade. Você não faz isso, não. E tem mais um detalhe. Que se nós não conhecermos realmente a palavra de Deus, o próprio diabo pode usar a palavra de Deus contra nós, sabia? Ele teve o topete, ele teve a petulância, como diria a minha mãe, né? Teve a pachorra de falar da Bíblia para Jesus lá no momento dos 40 dias de jejum que o Senhor Jesus fez, naquela tentação dos 40 dias, está escrito a teu respeito. Vamos deixar um pouco mais chique a história. Shakespeare também escreveu isso no Mercador de Veneza, quando existe a conversa de Bassanio e Pórcia. Lindos nomes para crianças, Bassanio e Pórcia. Né? Quando esses dois enamorados estão conversando, Shakespeare escreve assim que se nós não tomarmos cuidado com a palavra de Deus, o próprio diabo usará contra nós. Realmente, ele pode usar contra nós. Então, só em casa não rola.
Não rola. Seja sincero, não rola. Não rola. Mas quais são os benefícios de eu ter a Bíblia, de eu confessar o meu nome, perdão, de eu confessar o nome de Jesus diante dos homens? Por que eu tenho que fazer isso? O que eu vou receber em troca? Primeira coisa, fazer isso nos assegura o perdão. Nos assegura o perdão. Evangelho de João, Evangelho de João, tá certo? Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 24. Evangelho de João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Nos assegura o perdão. Como é que eu vou saber o que você está sentindo se você não falar? É óbvio, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Opa! Está livre do juízo final. Estará lá apenas para receber a sentença. A palavra de Deus nos assegura o perdão. Quando falamos, aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus, e não passará pelo juízo. Assegura o perdão. Outro detalhe, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 a 32. Evangelho de João, 31 a 32, capítulo 8. Nos assegura a companhia de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus indicará o caminho, ele nos conduz, nos orienta, nos ensina a viver, ele mostra o que vai acontecer conosco, e quando confessamos o seu nome na frente dos outros, né? Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós vemos em Romanos capítulo 8 essa verdade. Romanos capítulo 8. Nós vemos ali nos versículos 33 e 34, Jesus nos defende diante do tentador, das acusações do diabo. Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, é o próprio juiz que justifica. Ele pega o papel, o alvará de soltura, está aqui, foi pago o pecado dele. No 34, quem os condenará? Lembra, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O diabo fala, ele pecou, ele errou, cuspiu no prato que comeu. Jesus, que é o nosso advogado, ele intercede por nós. Terceiro lugar, nos assegura o céu. Nos assegura o céu na nossa morte. Lucas 23, na Páscoa nós lemos esse texto falando sobre isso. Lucas 23, aquele malfeitor que estava na cruz, né, junto com o Senhor Jesus. Lucas 23, 39 a 43 é toda a história, né? Então um dos malfeitores disse, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, o malfeitor que se converteu, ele disse assim, respondendo-lhe, 42, e acrescentou, depois que ele defendeu Jesus na frente do outro malfeitor, né? Nós merecemos o castigo, ele não, ele é justo, ele é simples, ele é inocente. Daí no 42, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E Jesus aqui confessou diante dos romanos que estavam lá embaixo e diante do próprio Deus. Hoje você estará comigo no paraíso. Nos assegura a entrada nos céus. Nos assegura a entrada na vida eterna. Eu vejo também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão está morrendo por defender o nome do Senhor Jesus, por falar de Jesus, e acontece assim em Atos 7, a partir do 54, né? Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Agora veja a confissão de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que era um apelido que deram a Jesus, o Filho do Homem em pé à sua destra. Ele confessou diante dos homens. Ele confessou diante dos homens o seu amor por Jesus. E a resposta foi o seguinte, a resposta dos homens que ouviram a confissão dele. E eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora, o apedrejaram. E as testemunhas deixavam suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu, morreu. Nos assegura a entrada nos céus. Nos assegura a entrada nos céus. Mateus capítulo 25, Evangelho escrito por Mateus capítulo 25, ele vai falar sobre a volta do Senhor Jesus. Confessar que ama Jesus na frente dos homens, existirá também a confissão de Jesus diante de Deus, diante dos homens, que Ele nos conhece e Ele nos ama. Mateus 25 diz assim, a partir do 31, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei, Jesus sentado no trono da sua glória. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por que eu tenho que fazer a minha pública profissão de fé? Porque me assegura o perdão. Porque me assegura a companhia de Jesus comigo. Porque me assegura a entrada nos céus. Porque me assegura a ressurreição para a vida eterna. Por que você tem que fazer a pública profissão de fé? Por causa disso. Aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O último texto que nós lemos, Jesus sentado no trono da sua glória, ele dá a sentença para aqueles que confessaram o amor por Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas também ele coloca a sentença daqueles que não confessaram a Jesus, dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Confesse publicamente o amor por Jesus. Faça a sua pública profissão de fé. Passe pelo batismo cristão, se você ainda não passou pelo batismo bíblico. Porque tem um batismo aí, que tem uma igreja que faz, que mistura óleo, sal, vela, tudo na água. Né? Esse não é o batismo que a Bíblia fala. Mas faça a sua pública profissão de fé e receba esses benefícios. Santo Deus, nós agradecemos porque um dia o Senhor nos deu a coragem de fazer a pública profissão de fé.
E eu peço agora, Senhor, se alguém que está ouvindo esse vídeo ainda não fez a sua pública confissão de fé, ainda não foi batizado no verdadeiro batismo que a tua palavra descreve, que procure, Senhor, a igreja para isso. Que vá, Senhor, a uma igreja presbiteriana na sua cidade e ali faça a sua pública profissão de fé e desfrute desses benefícios benditos que Deus nos dá. Para a tua honra e glória, Senhor. Amém. Busque incessantemente mostrar e confessar Jesus, porque Ele está confessando desde já diante de Deus que te ama.